Sejam todos muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós já vamos mergulhar direto no rico comentário bíblico de F.B. Hole, olhando especificamente para o capítulo 16 do livro de Atos. Olha, o que a gente tem pela frente não é só um relato histórico qualquer, tá? É uma jornada fascinante sobre a intervenção divina. Nós vamos focar bastante na história de Lídia, em como o Senhor abriu seu coração e na mensagem central da graça e da salvação através da fé em Jesus Cristo. A gente vai ver como Deus orquestrou eventos surpreendentes para transformar uma vida. Tudo pronto por aí? Então, vamos nessa. Agora pensem comigo. Por que será que uma visão celestial super grandiosa acabou levando a uma reuniãozinha tão pequena à beira de um rio? Sabe, tem uma tensão narrativa aqui que prende a nossa atenção na hora. De um lado, a gente tem um chamado sobrenatural, dramático e gigantesco. Do outro, uma conversa super quieta, quase imperceptível. Para a gente entender direito como essas duas coisas se conectam e como a graça atua na prática, nós precisamos voltar um pouquinho e observar como os planos de viagem do apóstolo Paulo foram desenhados. O que nos leva à nossa primeira parte, a direção do Espírito. Acompanhe aqui as mudanças bruscas na rota da equipe de Paulo. O F.B. Hole destaca um detalhe muito interessante sobre como eles passaram pela Frígia e pela Galácia pregando a palavra. Só que, quando tentaram entrar na Bitínia a partir da Mísia, o Espírito Santo simplesmente os impediu. O controle de Deus sobre os passos deles era absoluto. Portas foram literalmente fechadas ali na Ásia Menor, e esse foi um direcionamento divino fortíssimo para redirecionar a bússola deles de vez rumo à Europa. A mensagem da graça estava seguindo uma rota exata, traçada pelo próprio Deus. E foi lá em Troade que a grande virada do jogo aconteceu. Depois de dar de cara com aquelas portas fechadas, finalmente chegou uma direção positiva e super clara por meio de uma visão à noite, um homem da Macedônia pedindo ajuda. A obediência de Paulo e dos seus parceiros de viagem foi na mesma hora. Eles sacaram perfeitamente que o Senhor estava ali apontando o caminho através das águas, com o objetivo de expandir o evangelho para quem mais precisava. Como o próprio comentário do F.B. Hole faz questão de ressaltar, essa visão não foi só um desviozinho de rota, foi um salto monumental. A soberania de Deus estava agindo diretamente, movendo a mensagem da salvação através de continentes inteiros. A mão de Deus estava literalmente montando o palco para levar a fé em Jesus a territórios totalmente novos. O negócio tomou proporções globais. Então, vamos para a nossa segunda parte, o início humilde em Filipos. Gente, imagine a expectativa versus a realidade aqui. Depois de uma visão celestial daquelas, o esperado era chegar lá e encontrar multidões, não é? Recepções de gala ou pelo menos uma congregação importante esperando por eles. Mas a realidade foi incrivelmente humilde. Como Filipos era uma colônia romana, a presença dos judeus ali era bem fraca. Não tinha nem sequer uma sinagoga formal na cidade toda. Tudo que os apóstolos acharam foi um lugarzinho tranquilo fora da cidade, perto de um rio, onde algumas mulheres se encontravam para orar aos sábados. E olha que interessante, Paulo não chegou exigindo palco, não teve entrada triunfal e muito menos discurso inflamado na praça pública. A grandiosidade de todo esse chamado acaba numa conversa super simples, silenciosa e totalmente informal com um grupo de mulheres sentadas ali na margem. É de cair o queixo, perceber que a verdadeira graça divina adora operar assim, na simplicidade. E o apóstolo, muito bem guiado pelo Espírito, usou com maestria esse começo quase invisível para iniciar uma obra gigante. O que nos traz a nossa terceira sessão, que é o coração de tudo isso, o coração aberto. Agora a gente sai daquela escala de continentes e dá um zoom na vida de uma única pessoa, a Lídia. O grande lance aqui é que a Lídia já era o que a gente pode chamar de perscrutadora, uma verdadeira buscadora. Ela já adorava o Criador com a luz e o entendimento que possuía na época, muito antes de sequer ouvir o Evangelho da Graça. A providência de Deus colocou a Lídia exatamente lá, física e espiritualmente, só aguardando a verdadeira mensagem da salvação em Cristo chegar. Este é o ponto-chave, a grande âncora da nossa análise hoje. O trabalho da salvação não começou com a capacidade de persuasão de nenhum ser humano. Não foi a lábia ou o brilhantismo do Paulo. A salvação começou porque o próprio Senhor abriu o coração de Lídia. O comentário de F.B. Hole acerta em cheio quando mostra que é essa ação divina lá no íntimo que prepara o solo para a fé crescer. A salvação é pura graça operando na alma, do começo ao fim. O F.B. Hole nos lembra de um detalhe lindo. A graça de Deus não precisa de fogos de artifício e espetáculos estrondosos para ser eficaz. O trabalho no coração de Lídia foi super tranquilo, silencioso, sem alarde nenhum, mas ao mesmo tempo profundamente real.
Essa transformação interna aconteceu de verdade, provando que o poder bruto do Evangelho está na mensagem e na ação quietinha do Espírito Santo, e não na pompa do ambiente. Seguindo em frente, vamos para a nossa última sessão, a mensagem da graça. E se vocês quiserem saber como é a prova de um coração tocado pela graça na vida real, aqui está. A reação é imediata e super prática. A Lídia não ficou só balançando a cabeça concordando. Ela creu mesmo, encontrou a salvação plena em Jesus Cristo. Como prova pública, ela e a casa dela foram batizadas. E como se não bastasse, na mesma hora ela abriu a própria casa para hospedar Paulo e seus companheiros. A graça divina que mudou o interior dela transbordou em hospitalidade quase no mesmo segundo. Tudo isso que a gente conversou até agora revela um contraste de dar um nó na cabeça. A humanidade, a gente mesmo, quase sempre procura demonstrações massivas e espetaculares de poder espiritual, não é verdade? Mas olha como Deus trabalha. Ele orquestrou os movimentos mais monumentais da história e da geografia, cruzando o mapa e fechando as fronteiras de um continente só para alcançar uma única alma que buscava a verdade lá na berra do rio. E fez isso no silêncio da sua maravilhosa e soberana graça. E assim a gente chega ao fim, mas não sem antes eu deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. No mundo que valoriza tanto o barulho e as aparências, com que frequência será que uma obra divina monumental não está acontecendo exatamente agora, de forma totalmente tranquila e invisível dentro de um coração? Aquele poder que traz a salvação através da fé continua atuando assim, nas pequenas coisas. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por estarem com a gente em mais essa explicação e até a próxima.